O abastecimento de nossas necessidades energéticas futuras depende certamente do desenvolvimento de tecnologias para aproveitar a energia solar com maior eficiência. A energia solar é a maior fonte de energia mundial. Num dia ensolarado, por exemplo, aproximadamente 1 kJ de energia solar atinge cada metro quadrado da superfície terrestre por segundo. No entanto, o aproveitamento dessa energia é difícil, porque ela é distribuída por uma área muito extensa e oscila com o horário e nas condições climáticas. O uso efetivo da energia solar depende de formas de estocar energia coletada para uso posterior. Atualmente, uma das formas de se utilizar a energia solar tem sido armazená-la por meio de processos químicos, que foi isso aí, ó, endotérmicos. Tiago, se o processo é endo, ele está o quê? Absorvendo. Que mais tarde podem ser revertidos para liberar calor. Considerando a reação, então vem comigo aí, ó, ele te deu aí. Você tem o metano reagindo aí com a água. Aí eu tenho mais calor, bebê. Se eu estou absorvendo calor, o processo é o quê? É endo. Aí eu estou formando aqui, ó, o monóxido de carbono. E eu estou liberando quem? O gás hidrogênio. Lembra que eu falei hoje? O gás hidrogênio é um bom combustível ou não? É excelente. É o que libera mais energia por grama. Além disso, é o combustível o quê? Limpo. Aí observa. E analisando como potencial mecanismo para o aproveitamento posterior da energia solar, conclui-se que se trata de uma estratégia. Então vem comigo, ó. Ele quer saber se essa reação que ele me deu aqui, ó, é uma reação que é satisfatória ou insatisfatória. Me diga uma coisa. Se eu estou produzindo gás hidrogênio a partir da energia solar, esse processo é viável ou inviável? Ele é viável, porque o gás hidrogênio, ele é um excelente o quê? Combustível. Então você vai transformar o metano, ó, que é o gás natural, ou então o biogás, vai reagir com água, vai absorver o calor do sol, e você vai produzir monóxido de carbono e gás hidrogênio. Aí você me fala assim, Titi, esse processo é muito bom. Vai produzir gás hidrogênio, que é um excelente combustível, mas vai produzir monóxido de carbono, que é tóxico. Mas observa, esse monóxido de carbono, eu posso provocar a queima dele também, ó. E provocando a queima dele, vai liberar o quê? Vai liberar energia. Então vem comigo. Esse processo é extremamente satisfatório, porque ele vai produzir gás hidrogênio, que é um excelente combustível, e vai produzir monóxido de carbono, que pode também ser uma fonte de energia, tá? Então, o processo é satisfatório. Aí a letra A, a letra B e a letra C, eu já detono. Aí olha a letra C, a letra D. Satisfatória. Uma vez que a reação direta, Tiago, o que é uma reação direta? É o reagente formando produto. Ocorre com a absorção de calor, perfeito, é um processo endo. E promove a formação das substâncias combustíveis, que poderão ser utilizadas posteriormente para obtenção de energia e realização de trabalho útil. Perfeito, tá? Então, sempre ficar atento que o gás hidrogênio é uma excelente opção. Então, marquei comigo a letra D. E aí vamos à questão 7. Galera, só um parênteses rapidinho. Essas placas de energia solar, elas são feitas de quê? De silício, né? Tiago, mas por que o silício? O que é que o silício tem que outros elementos não têm? O silício, o germânio também, eles são elementos chamados de semicondutores. Tiago, qual é a diferença entre o material que é condutor e o material que é semicondutor? O material condutor, quando ele aquece,
a condutividade elétrica dele cai. Por isso que nas placas de energia solar, eu não vou usar alumínio, por exemplo. Porque na hora que essa placa aquecer, a condutividade elétrica, ó, cai. Porém o silício não. Na hora que ele aquece, a condutividade elétrica dele fica melhor. Por isso que as placas, né, as células fotovoltaicas, elas são feitas de silício, porque ele é um semicondutor. Ou seja, na hora que você aquecer, a condutividade torna-se ainda melhor, tá? No que tange a tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas em energia acreditam que os álcoois vão crescer em importância em um futuro próximo. Realmente, álcoois como metanol e etanol têm encontrado alguns nichos para uso doméstico, como combustíveis há muitas décadas, e recentemente vem obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivos, ou mesmo como substitutos para a gasolina em veículos. Algumas das propriedades físicas desses combustíveis são mostradas no quadro seguinte. Então, no quadro, ele te deu a fórmula do metanol, ele te deu a densidade, 0,79 gramas por ml, e ele te deu o calor de combustão, 726 kJ por mol. E ele me deu também do etanol, me deu a fórmula química dele, me deu a densidade, ó, que é igual, e me deu a energia liberada, 1.367. Dados: massas molares em gramas por mol do hidrogênio 1, do carbono 12, do oxigênio 16. Considere que, em pequenos volumes, o custo de produção de ambos os álcoois seja o mesmo. Dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar, olha a letra A comigo aí, ó, metanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 22,7 kJ de energia por litro de combustível queimado. Titi, então é o seguinte, ó, eu preciso ver entre os dois combustíveis quem é que vai liberar mais energia por litro. Então vem comigo, ó. Tiago, ele me deu que a densidade é 0,79 gramas por ml. 1 litro, quantos ml tem? 1000. Então, Tiago, se em 1 ml eu tenho 0,79 gramas, em 1000 ml eu vou ter quanto? 790. Então, Tiago, ó, 1 litro de metanol tem 790 gramas. E 1 litro de etanol também, já que eles apresentam a mesma densidade. Aí morreu, ó. Tiago, se você queimar 1 mol de metanol, a questão fala que você vai liberar 726 kJ. Mas 1 mol de metanol tem quanto em massa? 32 gramas. Eu faço, né, ó, 12 mais 3 vezes 1, mais 16, mais 1, que são as massas atômicas dele. Então, Tiago, 1 mol de metanol tem 32 gramas. Então, 32 gramas vai liberar quanto? 726. Mas se você queimar 790, eu vou produzir quanto? Tchês. E o nosso X vai ser de 17.923, ou seja, 17,9 megajoules. Então, de novo, eu transformei 1 litro em massa, que dá 790 gramas, e eu montei minha regra de 3. Na tabela, ele me diz que 1 mol de metanol vai liberar 726, ou seja, 32 gramas liberam 726. Se eu estou queimando 790, vou produzir quanto? Tchês. E aí eu vou ter 17.923. E a mesma coisa eu vou fazer para etanol. Ele me deu na tabela que 1 mol de etanol libera 1.367 kJ. Mas 1 mol de etanol tem 46 gramas. Então, 46 vai liberar 1.367. Mas se você queimar 790,
Vou produzir quanto? Tchês. E o teu tchês, ó, 23.476. Então vem comigo. É melhor queimar 1 litro de metanol ou 1 litro de etanol? 1 litro de etanol. Porque para o mesmo volume, eu vou liberar o quê? Uma maior quantidade de energia. Tiago, observa comigo. O etanol, são 2 carbonos. O metanol só tem 1. Então, quanto mais carbonos, maior vai ser o quê? A liberação de energia. Então vem comigo aí, ó, marcando a letra D de dado, que me fala assim, ó, etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 23,5 megajoules de energia por litro de combustível queimado. Bebê, nas questões do Enem de química, eu garanto para você, ou você resolve por divisão, ou simplesmente por regra de 3. Eu fiz 2 regras de 3 para matar a tua questão. Então, ó, interpreta. Você ganha tempo em prova, tá? Então, questãozinha 7, marcou comigo aí a letra D. Então, sempre ficar atento às unidades, tá? Então, que ele me dá energia por mol. Então eu faço, o mol vai liberar tanto de energia. Aí o mol equivale a quanto em massa? A massa vai liberar tanto. Então faz a tua proporção de acordo com a tabela que ele vai te fornecendo. Então marcou aí comigo a letra D. Me perguntaram o seguinte, ó. Se a água mais o sal são condutores de energia, por que o mar, ou seja, a água do mar, não é usado para captar energia para as residências? Vem comigo, ó. Uma coisa é você ser condutora. Outra coisa é você conseguir armazenar uma quantidade boa de energia. Por exemplo, uma comparação bem simples. O ferro, ele é condutor? É. Tiago, se eu pegar o ferro e colocar numa chama, a temperatura dele o quê? Aumenta bruscamente. Mas se eu tirar ele vai resfriar o quê? Bruscamente também. Porque o calor específico dele é o quê? É baixo. Então assim, água e sal, eles são meios o quê? Condutores. Mas essa condutividade se dá por uma movimentação das cargas. Então, essa movimentação permite o quê? Fechar o teu circuito. A água salgada, ela demora mais, né, a ferver, porque o sal dificulta o processo de vaporização da água, tá? Então assim, ela é condutora, mas no caso você acaba tendo uma dificuldade, né, em conseguir aproveitar essa energia. Então a água pode aumentar a tua temperatura? Pode, porém você tem dificuldade em conseguir aproveitar isso de maneira de transformar em energia útil, tá? Questão de número 8. Te coloca assim, ó. Nas últimas décadas, o efeito estufa tem se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia. O quadro traz as entalpias padrão de combustão a 25 graus Celsius do metano, do butano e do octano. Então, ó, te deu a massa molar, te deu aí o ΔH. À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural, do GLP e da gasolina, respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses 3 combustíveis é... Então vem comigo, ó. Titi, é a mesma coisa sempre. Toda vida que ele ficar preocupado com o CO2, eu vou pegar a energia e eu vou dividir pelo número de carbonos. Tá aqui, ó. Tiago,
O metano vai liberar 890, mas ele só tem um carbono, ó. Então 890 por 1, 890. Aí o segundo é o butano, que eu tenho aqui, ó, 2878. Como o but são 4 carbonos, eu vou dividir por 4, obtendo um total de 720. E aí, ó, a energia do octano, que é a gasolina, é 5.471. Então eu pego essa energia e vou dividir por 8. Aí eu vou obter quanto? 684. Como ele quer em ordem crescente, morreu. Então quem é o menor? É o octano, que é a gasolina. Depois vem quem? O GLP. E depois vem quem? O gás natural. Galera, toda questão de energia é só você dividir, tá? E aí morreu. Então, questão 8, marque aí comigo a letra A. Então, toda vida que ele ficar preocupado com o CO2, eu pego a energia e vou dividir pelo número de carbonos. Quem tiver o menor é o mais poluente, né? Então, a gasolina é mais poluente, depois vem o GLP, depois vem quem? O metano, tá? E vamos aí, ó. Questão 9. Vários combustíveis alternativos estão sendo procurados para reduzir a demanda por combustíveis fósseis, cuja queima prejudica o meio ambiente. Devido à produção de dióxido de carbono, massa molar igual a 44 gramas por mol. 3 dos mais promissores combustíveis alternativos são o hidrogênio, o etanol e o metano. Parou por aí? Dos 3, quem é o menos agressivo para o meio ambiente? O hidrogênio. Continua. A queima de 1 mol de cada um desses combustíveis libera uma determinada quantidade de calor, que estão apresentados na tabela a seguir. Então, se você queimar 1 mol de H2, eu vou liberar 270. 1 mol de metano, 900. E 1 mol de etanol, 1.350. Considere que foram queimadas massas independentemente desses 3 combustíveis, de forma tal que em cada queima foram liberados 5.400 kJ. Grifou isso aí, ó. 5.400 kJ. O combustível mais econômico, ou seja, o que teve a menor massa consumida. E o combustível mais poluente, que é aquele que produziu a maior massa de CO2, foram respectivamente. Então, observa comigo aí, ó. Tiago. Eu quero liberar 5.400 kJ. Mas quando você pega o hidrogênio, cada mol dele vai liberar 270. Então, Tiago, se 1 mol libera 270, quanto em mol eu vou liberar 5.400? Ou então faço uma divisão simples, ó. Eu pego 5.400 e vou dividir por 270. Aí, ou seja, ó, eu preciso de 20 mol de H2. Então, para liberar a energia que ele quer, que é 5.400, eu preciso de 20 mol de H2. Aí o metano me libera 900 kJ por mol. Titi, mas eu quero 5.400. Então, se eu pegar 5.400 e dividir por 900, eu vou obter 6 mol de metano. Então, vem comigo, ó. Para produzir 5.400 kJ de energia, eu vou precisar de 6 mol de metano. No caso do etanol, eu tenho aqui, ó, que para liberar 5.400, eu vou pegar a energia que eu quero e vou dividir pela energia que ele libera, que é o 1.350. Na hora que eu faço isso, ó, 4 mol de etanol. Então vamos lá. Para produzir 5.400, eu preciso de 20 mol de H2, ou 6 mol de metano, ou 4 mol de etanol. Titi, mas ele quer aquele que consumiu a menor massa, então morreu. Na tabela ele me deu a massa molar. Então se eu pegar aqui, ó, 20 mol de H2 e multiplicar pela massa dele, 40 gramas. Aqui, ó,
Se eu pegar 6 mol de metano e multiplicar pela massa dele, eu vou ter 96. E se eu pegar 4 mol de etanol e multiplicar por 46, eu vou obter quanto? 184. Então, desses três, quem é o mais econômico? O hidrogênio. Porque eu vou consumir uma menor massa para liberar o quê? A mesma quantidade de energia. Galera, eu fiz 3 divisões e 3 multiplicações. Então eu achei o mais econômico. Tiago, e ele quer saber agora quem é o mais poluente. Então vem comigo. Titi, para liberar 5.400, eu preciso de 6 mol de metano. Ah, Tiago, mas MET é só um carbono. Então 6 mol de metano só vai produzir 6 mol de CO2. Mas do etanol, eu vou queimar 4 mol. E Tiago, como o etanol são 2 carbonos, 4 vezes 2 eu vou produzir o quê? 8 mol de CO2. Então vem comigo. Para produzir 5.400, eu vou ter que queimar 6 mol de metano. E queimando 6 de metano, eu só vou produzir 6 mol de CO2. Agora, se eu for inventar de queimar o etanol, para produzir 5.400, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que queimar 4 mol de etanol, ou seja, 4 vezes 2, 8 mol de CO2. Então, quem é o mais poluente? O etanol, que ele vai produzir 8 mol de CO2. Mas, Titi, ele quer saber o quanto em massa eu vou produzir de CO2. Ora, se o mol de CO2 é 44 gramas, que o texto me fala, se eu vou produzir 8 vezes 44, 352 gramas. Então, o mais econômico é o H2, que teve a menor massa. E quem vai ser o mais poluente? O mais poluente vai ser, o etanol, que vai liberar uma quantidade maior de quem? De CO2. Então, marquei comigo a letra B de baby. Galera, então, todas essas questões, eu quero que você refaça cada uma delas. Ano passado, na prova de vocês, não caiu energia. Esse ano vai cair energia, tá? Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltada para conservar água a uma temperatura menor que a do ambiente. Isso ocorre porque, vem com o papai agora, Titi, amanhã eu vou à praia, e aí eu vou no horário, até 10 horas da manhã, para não ter nenhum tipo de problema. Mas muitas pessoas, o cearense é teimoso, Aí meio-dia ele está na praia. Aí o cara vai, toma um banho de mar. Quando ele sai meio-dia, que ele sai do mar, ele sente frio. Mas como é que o cara vai sentir frio, Tiago, se o cara está meio-dia na Praia do Futuro saindo do mar? Aí vem comigo. Que você está todo molhadinho, o que é que ocorre? Essa água que está no teu corpo, ela começa a vaporizar. E o processo de vaporização da água é um processo que é endotérmico, ou seja, ele vai absorver calor. Então, na hora que essa água do teu corpo, ela vai vaporizando, ela vai tirando o calor do teu corpo. Que vai tirando o calor, você sente o quê? Você sente o frio. Ah, Titi, é por isso que antigamente os médicos não recomendam mais isso, O cara tá com febre, aí toma um banho de álcool, já viram isso? Aí a mãe pega uma fraldinha com álcool, meu bebê e tal, aí vai passando, na criança. Hora que você passa álcool no corpo, o que é que ocorre? Esse álcool vai vaporizar. E me diga uma coisa, o álcool vaporiza mais facilmente ou não do que a água? Vaporiza, ele é mais volátil. Então o que é que ocorre? Antigamente, quando a criança tinha febre, a mãe dava um banho de álcool. Ora, meu filho, que você toma um banho de álcool, o que é que ocorre? Esse álcool vai vaporizar. E ele vai tirando o calor do corpo. Então, tua temperatura corporal o quê?
diminui. Mas imagine uma criança tomando banho de álcool. Esse álcool ele é absorvido pela pele. A criança inala esse álcool. Por isso que a medicina, o Conselho Federal não recomenda você dar banho de álcool em uma criança, mesmo que ela esteja com febre, tá? Cuidado, não façam isso. É uma cultura popular você tomar um banho de álcool para tentar o quê? Amenizar a temperatura corporal. Mas isso ocorre porque o álcool, durante o processo de vaporização dele, é um processo o quê? Endotérmico. Ah, Titi, quando eu vim para cá, eu comprei o meu desodorante e eu passei na axila. Aí quando eu passo, eu encolho o sovaco, porque eu sinto um friozinho. Mas isso ocorre por quê? Isso ocorre porque no caso do teu produto, né, do teu desodorante, ele tem álcool. E na hora que o álcool entra em contato com a pele, ele vai vaporizar. E quando ele vaporiza, ele faz o quê? Tira o calor do corpo. Por isso essa sensação quê? De frieza. Mas Tiago, me diga uma coisa. O que é que isso tem a ver com o vasilhame que ele me diz do interior? Então vem comigo, ó. Vamos supor que eu seja uma água na fase sólida, tá? Então tá aqui o cristal de gelo, ó, paradinho. Tiago, na fase líquida, essa molécula fica parada? Não, ela fica em movimento, né? Tem uma maior agitação. Então me diga uma coisa, ó. Eu tô paradinho e agora eu tô com mais energia. Então você absorveu. Na fase gasosa, o processo ele é mais o quê? Ele é mais intenso. Então, Tiago, do sólido para o líquido, você absorve. Do líquido para o vapor, você o quê? Absorve. Agora, quando você sai do vapor para o líquido, você o quê? Libera. Do líquido para o sólido, você o quê? Libera. Então, Tiago, o que é que ocorre? No interior, o pessoal pega um pote de barro, coloca água dentro. Ora, esse barro, ele é poroso. Como ele é poroso, ele vai absorver água. E aí, Tiago, essa água que está no pote, ela vai começar a vaporizar. Aqui foi absorvida pelo barro, na parte externa. Então, esse pote de barro, a parte externa, fica úmida. E à medida que essa água vai vaporizando, ela vai tomando o calor de onde? Da moringa. Observa, a água está no teu corpo. Que ela vaporiza, ela retira calor do teu corpo. Se eu tenho uma moringa, na hora que essa água vaporiza, ela retira calor de quem? Da água que está no interior do pote. Consequentemente, essa água interna está mais o quê? Está mais fria. Então vem comigo aí, ó. Olha o comando da questão. Ele quer saber, observa, ó, ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro para conservar água a uma temperatura menor que a do ambiente. Isso ocorre por quê? Item A. O barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse um isopor. Tiago, não é bem assim. O isopor, ele é um isolante. O que é que forma o isopor? Eu tenho lá um material, que é o poliestireno, e no isopor você tem um gás. Já viram, quando você quebra o isopor, tem uns espacinhos vazios? Aquele espacinho é um gás. E o gás, ele funciona como uma espécie o quê? De isolante. Tiago, não é a função do barro. O barro não é isolante. O barro absorve a água e aí a vaporização dessa água, que é um processo endotérmico, vai resfriar a água que está no interior do pote. Letra B. O barro tem poder de gelar. Meu irmão, se isso fosse verdade, todo mundo estaria colocando, né, barro no refrigerante, barro na água, barro, né, no uísque. E ninguém faz isso, né? Usa o bom senso, pelo amor de Deus. Letra C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriados. Perfeito. Por isso que ao colocar a mão no pote, você sente que o pote o quê? Está frio, né? Exatamente pelo processo de vaporização da água. Letra D. O barro é poroso,
permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. A água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de dentro. Galera, que ele usa esse termo sempre, já fica aí com a pulgazinha atrás da orelha, tá? E me diga uma coisa, a água não vai se depositar na parte externa. O barro, ele é poroso, então durante toda a extensão do barro, você vai ter água. Então tá falso. Letra E. A moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas. Parou por aí, vem comigo. Tiago, o que é higroscopia? Bote aí, ó. É a capacidade em reter umidade. Higroscopia é a capacidade em reter umidade. Aí vem comigo, ó. Titi, quando eu vou no restaurante, que eu pego um saleiro, o pessoal coloca arroz no sal, né? Mas por que se faz isso? O arroz, ele é feito de amido. E o amido, ele é higroscópico, ou seja, ele absorve umidade. Mas o sal também é higroscópico. Ele absorve o quê? Umidade. Só que o amido, ele é mais higroscópico do que o sal. Então, o arroz, ele tira a umidade do sal, facilitando o quê? Que o sal, ele saia do saleiro. Por isso que antigamente, quando um aparelho caía na água, um celular, o pessoal desmontava e fazia o quê? Tacava numa panela de arroz. Porque o arroz faz o quê? Tira toda a umidade. Aí, o que é que ocorre? Você poderia salvar o celular. E depois tirava o celular e consumia o arroz, né? Só cozinhar. Então, aproveitava aí os dois, né? Titi, então o arroz tem essa capacidade em retirar a umidade. Por isso que ele é utilizado como higroscópico no caso de quem? Do saleiro. Então vem comigo aí, ó. A moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água. Falso. O que faz gelar não é essa capacidade em absorver. O que faz gelar é o processo o quê? É o processo de vaporização da tua água, tá? Então, marquei comigo a letra C de casa. Bebês, outro ponto importante para ver essa questão da higroscopia é o seguinte. Todo mundo aqui já viu aqueles Redoxon, né, um frasquinho de Redoxon? Na tampinha dele, quando você abre, aí tem uma espécie de um chocalhozinho, né? Aquilo ali, Tiago, pode ser um sal, que é o fosfato de cálcio, ou então pode ser a sílica. A sílica tem uma propriedade que é a higroscopia, que é absorver o quê? A umidade. Quando você abre um frasco de Redoxon, por exemplo, aí a umidade entra. Aí você tira o comprimido, usa, aí você pega a tampinha e fecha. Na hora que você fecha, aquela tampinha tem um material higroscópico que vai puxar toda a umidade que entrou. Quando você retira a umidade, você facilita um grande ponto, que é o quê? Que é garantir o prazo de validade do produto. Então, sem água, não vai ter proliferação de micro-organismos, não vai ter proliferação de fungo. E outra coisa, você não muda a coloração da tua vitamina C. Então, isso é um ponto muito positivo. Que as mulheres compram bolsa, por exemplo, que você abre a bolsa de couro, aí tem uns sachêzinhos lá, né? Que é exatamente quem? A sílica ou então o sal. Bebê, couro com água não é uma combinação boa. Se você passar, por exemplo, pegar um cinto seu e passar muito tempo sem usar e colocar no armário, ele fica todo mofado. Ora, couro com umidade e micro-organismo, proliferação. Então, para evitar isso, todas as bolsas, elas vêm com sachêzinhos de sílica para retirar a umidade. Se você comprar, por exemplo, um polivitamínico que tem lá 200 comprimidos, meu irmão, eu vou tomar um por dia, são 200 dias. Para manter a validade do produto, eles colocam dentro sachês para retirar a umidade e garantir o quê? O prazo de validade do produto, tá? Então, você usa a química com um ponto muito positivo para conservar os materiais, tá? Bebês,
eu quero que você revise todo esse material, tá? Tanto do encontro passado, de cálculos químicos envolvendo estequiometria, como trabalhando essas relações energéticas, tá? Então, é um ponto que o Enem adora cobrar. Cálculos químicos, além de ser certo, tem um peso muito grande nas questões, tá? Então, por ter um peso muito grande nas questões, então, acaba sendo aí um ponto muito positivo. Então, anote aí comigo, ó. Cálculos químicos. No segundo ponto, anote assim, ó. Funções orgânicas. É um ponto que é certo na prova do Enem, tá? E como talvez seja o meu último encontro com vocês, eu quero só que você anote para mim esse nome aí, ó. Arla 32. Anote aí. Arla 32. Galera, todo mundo olhando para cá, porque vai cair uma questão sobre esse cara esse ano no Enem. Pode apostar comigo. Durante o primeiro semestre no Fantástico, foi colocado 2 reportagens sobre esse tal do Arla 32, que é uma substância que os caminhoneiros são obrigados a utilizar. Mas por quê, Tiago? Esse Arla 32, o que é que ele representa? É agente redutor líquido automotivo. Por isso a sigla Arla, tá? Agente redutor líquido automotivo. Tiago, esse 32 quer dizer o quê? O percentual de ureia. Tiago, e qual é a função do Arla 32? Reduzir as emissões de poluentes liberadas pelos caminhões. Aí o que é que está ocorrendo aqui hoje? Os caminhoneiros têm que colocar o Arla exatamente para evitar a liberação de poluentes. Aí o que é que as empresas estão fazendo? Se o motor identifica que está liberando muito poluente, o motor automaticamente perde a potência. E o caminhoneiro não quer perder potência no carro dele. Aí eles compraram um chip que eles acoplam ao computador de bordo para exatamente o motor não identificar que está liberando poluente. Aí o motor fica liberando muito poluente sem perder a potência. Aí a polícia rodoviária está parando os caminhoneiros e está apreendendo todo mundo que faz isso. Então, todo caminhoneiro hoje é obrigado por lei a comprar esse Arla 32. Tiago, esse Arla é misturado ao diesel? Não, é em outro recipiente. E esse Arla, a função dele é reduzir a emissão de poluentes, tá? Então fica atento a esse carinha aí. Quem me mandou o e-mail no meu último encontro, eu mandei um artigo sobre esse Arla, tá? Então, eu mostro todas as reações que ocorrem e como o Enem pode cobrar isso aí de vocês. Então, se você não recebeu esse materialzinho, me manda um e-mail hoje pelo Facebook, tá? Tiago Magalhães, que eu te respondo com esse material, tá? Bebês, que Deus abençoe a todos, tá? E uma feliz prova e até o próximo encontro, se Deus quiser. Um cheiro no coração, tá?